A palavra está em Mateus, no capítulo 16, e no versículo 24, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. E outras versões que diz: Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje foi um dia que eu me senti muito motivado e muito mexido, presbítero Costa, minha equipe que está aqui hoje, para falar sobre o Evangelho. Lendo uma frase de Santo Agostinho que diz assim: se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que você não gosta, então não é do Evangelho que você crê, mas sim em você mesmo. Eu vou repetir: se você crê somente naquilo que você gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, então não é no Evangelho que você crê, é em si mesmo. E hoje eu quero te perguntar: o que é Evangelho para você? Como é o Evangelho para você? A cada dia que passa, a gente tem visto, juntamente com a evolução, com a globalização, nós temos visto um Evangelho cada vez mais, um Evangelho mais mercantil, um Evangelho mais de troca, um Evangelho mais de interesse, enquanto a palavra do Senhor nos diz que o Evangelho é renúncia, Evangelho é cruz, Evangelho é negar a si mesmo, é abrir mão das suas vontades. Mas hoje em dia nós temos chegado a um ponto, queridos, que Evangelho está ligado aonde? Está ligado na minha vontade. Enquanto a igreja tem falado o que me agrada, enquanto o líder fala o que me agrada, eu estou naquela célula, eu estou naquela igreja. Mas a partir do momento que eu escuto alguma coisa que me desagrada, a partir do momento que eu escuto alguma coisa que não é compatível, logo eu já estou procurando outro lugar. Enquanto a pessoa está sendo usada profeticamente como profeta, como boca de Deus, e essa profecia vem e massageia meu ego, essa profecia de vitória, essa profecia de bênção, então logo o irmão, a irmã está sendo usado por Deus. Mas se essa profecia vem de cunho corretivo, vem de uma forma para você se corrigir cada dia, aquele irmão não foi usado por Deus. Quando o seu líder dá uma direção, e essa direção é para te exaltar, é para colocar você ainda mais numa posição melhor do que você está, então o seu líder é usado por Deus. Mas quando o seu líder chega, cumprindo o que está lá em Jeremias, no capítulo 18, que nós devemos descer à casa do oleiro, e muitas vezes quando nós descemos à casa do oleiro, o seu líder não foi usado por Deus. Que evangelho é esse? Um evangelho que eu só creio naquilo que me convém? Um evangelho que só creio naquilo que eu acho bom para mim? Eu estava conversando agora há pouco com a nossa diretora e falando para ela sobre a quantidade de pessoas que querem transformar a igreja que você está. Eu não estou resumindo somente a nossa igreja. Eu estou falando igreja de modo geral, e você que me escuta, você vai entender o que eu estou falando. A cada dia que passa, as pessoas querem transformar a igreja da melhor forma, ou seja, como fica melhor para si. Nós temos casos, por exemplo, de irmãos que foram nascidos e criados, presbítero, num certo tipo de regime, de doutrina, e quando chegam em uma outra igreja, pelo fato de não se ter a mesma liturgia, aquela igreja não é de Deus. Que tipo de evangelho é que você está servindo? Hoje eu quero abrir a sua mente e perguntar a você: Jesus tem falado que evangelho é cruz, evangelho é negar-se a si mesmo. Só que hoje em dia as pessoas querem um evangelho de conforto. Somente um evangelho de vem a mim e o vosso reino não vem. Um evangelho que só traz bênção. Outro dia, escutando a ministração do pastor Ricardo Gondim, ele estava falando por que nós temos sempre que ter resposta. Nós, o povo evangélico, sempre tem que ter resposta. Estou passando por dificuldade, Deus vai te tirar da dificuldade. Eu estou passando por luta, Deus vai te tirar da luta. E se Deus não quiser te tirar da luta? Se o Senhor quiser te ensinar nessa luta? E se você não estiver pronto para assumir aquilo que você pensa que você está pronto para assumir? Evangelho é renúncia. Evangelho é negar-se a si mesmo. Quando Jesus chamou os seus discípulos, em Mateus no capítulo 10, ele disse: vai simples, de forma simples, leve pouca coisa.
Não se dê muito ouro, vá com simplicidade. Hoje nós vemos um evangelho que está baseado mais na questão da teologia da prosperidade. Nós vemos mais um evangelho hoje que não se tem Bíblia, onde as pessoas não leem a palavra, mas sim estão de canto em canto procurando vigílias, procurando oração, enquanto na igreja que tem a palavra, que tem um fundamento, não se está. Então que tipo de evangelho você está servindo? Que tipo de evangelho? Porque o evangelho de Jesus é um evangelho simples. O evangelho de Jesus é o evangelho de negar-se a si mesmo. O evangelho de Jesus é o evangelho de oferecer a outra face. O evangelho de Jesus é um evangelho que vai aonde estão os perdidos. E o que você está fazendo? Onde você se encontra? Será que você está crendo no evangelho somente no que você quer? A igreja é maravilhosa até o ponto que concorda com você. A igreja é perfeita até o ponto que concorda com as suas ideias. Mas a partir do momento que contraria alguma coisa, a igreja deixou de ser perfeita. O evangelho deixou de ser perfeito. Eu não estou indo da igreja, querido. Eu não estou falando da igreja, meu amado, mas eu estou falando da palavra. Negar-se a si mesmo. Toma a tua cruz. Então significa dizer, Jesus não estava dizendo, vai, presbítero Costa, nega a si mesmo e pega o teu carro do ano. Não estava dizendo, vai, nega a si mesmo e vai ter uma vida de saúde. Não, querido, você tem um chamado. Chamado é espinho, chamado é vale, chamado é deserto. Pare de ficar associando tudo ao diabo. Pare de ficar associando tudo ao inimigo. Pare de associar as coisas. Existem consequências daquilo que nós fazemos. E acima de tudo, evangelho de Jesus. Quando Jesus escreveu essa palavra aos discípulos, simplesmente eles estavam dispostos ali a morrer pelo nome do evangelho. A morrer pelo nome do evangelho. Eu te pergunto hoje, você está disposto a morrer? A morrer por amor a Cristo? A morrer por amor ao evangelho? Ou o seu evangelho é um evangelho confortável? Um evangelho que massageia o teu ego? Um evangelho que não pode ferir aquilo que você pensa? Queridos, não existe pessoas perfeitas. A igreja do Senhor Jesus hoje no Brasil e no mundo é uma igreja ferida, mas não é uma igreja só ferida porque as pessoas estão ferindo, não. É uma igreja ferida porque são igrejas de meninos e meninas que não cresceram, que vivem na maternidade espiritual, que não crescem, que ninguém não pode falar nada que não esteja de acordo, que ninguém pode tirar você da posição que você está, que ninguém pode mexer com você, que ninguém pode falar que você está feio. Hoje, visitando um discípulo, ele nos comentou para mim, comentou para o diácono Léo, que uma outra pessoa que chegou na igreja no mesmo tempo que ele, mencionou para ele que, eu acho que as pessoas da igreja não gostam de mim, porque as pessoas da igreja não falam. E aquele rapaz novo convertido falou assim, não, acho que você deve estar enganado. Porque quando eu chego na igreja, todo mundo cumprimenta, todo mundo fala. E hoje eu quero perguntar a você, que tipo de evangelho você está seguindo? Você está indo para a igreja para quem? Para ver Jesus? Para abraçar Jesus? Ou para abraçar as pessoas? Você está indo para a igreja para quê? Para você ser percebido? Porque se você precisa que Jesus te perceba, Ele vai te perceber aonde você estiver. Jesus te percebe dentro do banheiro, Jesus te percebe dentro do ônibus, Jesus te percebe dentro da igreja, dentro onde você está. Pare de servir a um evangelho mercantilista. Pare de servir a um evangelho do seu bel prazer. Pare de servir a um evangelho que massageia o teu ego e passe a servir um evangelho da cruz. Passe a servir um evangelho de renúncia. Evangelho é renúncia, meu irmão. Evangelho é renúncia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Negar-se a si mesmo é negar suas próprias vontades, os seus próprios desejos, para que o reino de Deus seja implantado nessa terra. É você abrir mão do seu bel prazer, é você abrir mão pelo reino, que foi isso que aconteceu. Jesus abriu mão de todo o direito que ele tinha no céu, para poder vir aqui, ser humilhado, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância.
Os primeiros discípulos renunciaram ao seu conforto, renunciaram à sua vida para que hoje pudesse ter vida e vida em abundância. Então, saia dessa mentalidade que o Evangelho se adapta a você. Você tem que se adaptar ao Evangelho. Pare de ficar pensando que o Evangelho é um mar de rosa o tempo todo. E pare de ficar se perguntando por que Deus permitiu isso para você. Por que Deus permitiu aquilo para você. Deus é Deus. E eu quero te falar uma coisa. Deus te ensina muito mais nos teus momentos de provação do que nos teus momentos de descanso. Hoje eu convido você a voltar à cruz. Se existe alguma coisa que concorda ou você não concorda, saiba. Maior é o Evangelho no seu coração. O Evangelho de Jesus tem que ser maior do que tudo. E hoje eu convido, não somente você, mas a mim mesmo, a negar-se a si mesmo e seguir a Cristo, como a cruz. Porque não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho sem a cruz.